Querida Mônica, então, voltando ao nosso assunto sobre o Brasil, né? É muito falado sobre uma mini era do gelo e dentre outros acontecimentos que fariam com que esta região do planeta fosse mais habitável do que a região norte, que sofreria com questões climáticas devido a gelo, né? E outros problemas. E isso procede dentro das orientações, mas talvez, claro, não seja tão imediato, mas seja algo gradual, que vai poder também, no futuro, fazer com que o Brasil receba cada vez mais imigrantes devido a esses fatores? Então, Pava, olha, a gente sabe, quer dizer, o primeiro contato que eu tive com o ET, ele me mostrou o hemisfério norte. Eu era muito criança, não sabia o que era hemisfério norte, mas a imagem ficou muito gravada na minha mente. E o hemisfério norte, vítima de uma seca muito grande, depois vinha um branco assim, né? Importante. E é a mini era de gelo que atribuem também a Chico Xavier ter dito que haveria uma mini era do gelo. O hemisfério sul ele não vai ser tão afetado por essas mudanças climáticas, o hemisfério sul norte será, e nós sabemos aí, a seca no hemisfério norte, ela já vem há alguns anos se mostrando de uma forma cada vez mais eloquente, né? Nós íamos até a pandemia anualmente para palestrar em Portugal, ficávamos ali naquela região do Algarve, e eles falavam para a gente: olha, o deserto do Saara está invadindo a península, está invadindo aqui a Península Ibérica, né? Então, a seca no hemisfério norte é algo incontestável, porque eles desmataram tal, não houve aquele olhar, porque não sei se nem se conhecia a necessidade de preservarmos a natureza, né? Então, o Brasil, aqui o hemisfério sul, de modo geral, o Brasil será realmente poupado, entre aspas, bem entre aspas mesmo, para que a gente seja um solo que receberá mesmo. Se isto de fato vier a acontecer, nós estaremos aqui para receber os nossos irmãos de outros países, né? Sim, a gente também fala sobre agora sobre a pergunta sobre piorar antes de melhorar, né? Eu me lembro que há 5 ou 6 anos atrás foi perguntado para os mentores espirituais aqui do centro espírita que eu frequentava antes da pandemia e perguntavam para os mentores, mentor Ignace, e perguntava para ele o Brasil vai melhorar, a situação mundial vai melhorar. E ele disse assim, com muita delicadeza, ninguém falava sobre pandemia na época, claro, ele disse com muita delicadeza, olha, vai melhorar. Mas antes vai piorar um pouquinho, ele dizia. Né? E agora, todo esse tempo passado, né, todas essas novas experiências da humanidade, a pergunta se mantém. Né? Será que ainda vai piorar um pouquinho antes de melhorar? Ou já piorou o suficiente? Mas também não podemos esquecer que, muito é falado pela espiritualidade, que nós ainda vamos ver um aumento das provas, né? Que a gente ainda vai ter muitas provas pela frente com a humanidade, e isso nos faz fazer exercício espiritual, né? Exercício em Deus, provas da nossa fé, de colocar em ação o que a gente acredita, de nos tornarmos exemplos, né? E que a gente ainda teria pela frente um aumento de provas no rumo da regeneração, né? No rumo da primeira fase da regeneração. Tu vê dessa forma também, Mônica? Eu acho que ainda vai piorar antes de melhorar. Nós temos que amadurecer mais como nação, né? Eu amo muito o Brasil, mas nós não somos uma nação, nós somos um país. A nação, ela tem memória, a nação cultua a sua história, não é? E nós não temos isso. Cada vez que eu vou para o Nordeste, eu fico encantada com a criatividade, com a brasilidade que a gente encontra lá, o amor mesmo ao nosso país, mas também as desigualdades que estão no país inteiro, né? Não é só no Norte e Nordeste, mas ali parece que salta mais aos olhos. Eu tive recentemente com a Margaret Atlas lá no Amazonas, eu adoro o Amazonas, lá tudo é superlativo, né? Eu me sinto extremamente bem lá. E o que é incrível porque você escuta de ribeirinhos que não tem luz, porque o projeto Luz para Todos não chegou lá, não tem água encanada, não tem internet, não tem. Eles falam em sustentabilidade. Você escuta de todos eles. Se a gente não preservar a natureza, a mata e os animais, a gente não vai sobreviver, porque a gente depende deles, até pelo turismo. Né? Então, você vê que existe um broto de uma consciência muito clara, muito séria e muito progressista nos locais mais sofridos da nossa pátria. Né? Agora, o Brasil precisa amadurecer, em todos os sentidos. Nós temos que deixar de achar que não temos preconceito, porque temos, deixar de achar que temos
lucidez na hora de escolher, porque não temos, né? E o Tupã, há 2 ou 3 anos atrás, perguntaram para ele, né, se o Brasil, como é que estava a situação do Brasil. Ele falou: ainda teremos 10 anos difíceis, quer dizer, 2 já passaram, tem mais 8 anos difíceis, né? Então, assim, eu acho que tudo faz parte de um processo de maturação, sabe, de amadurecimento de nós brasileiros. Eu acho que nós temos uma enorme graça de termos nascido no Brasil, termos pedido para nascer no Brasil, porque este país é encantador e é encantado, né? Eu vejo assim. Mas nós ainda temos que evoluir muito para sairmos deste tsunami moral que nos assola, né? Temos mesmo. A gente sabe que o anjo Ismael é o governador espiritual do Brasil, né? Que responsabilidade seria se não fosse um anjo, né? Mas a gente fica pensando assim, ele também é um ser muito paciencioso, né? Porque desde antes de 1500 já está pleiteando pela pátria do evangelho, né? E Pois a gente é. vê tudo que aconteceu ao longo da história do Brasil e muitos relatos em livros do Chico Xavier mesmo, ele vem aos pés do mestre chorar por não saber mais o que fazer, digamos assim, né? E vendo o que estava acontecendo na época das barbáries, da escravidão, e ele vendo tudo aquilo lá e, puxa vida, ó mestre, quando que, né? O país prometido terá seu rumo derradeiro. E parece que o Anjo Ismael ainda enfrenta algumas questões até hoje, né? Mas ele demonstra aí sua enorme paciência. Não, eu tenho a impressão que ele resolveu, de fato, ascender em todos os sentidos, porque não é fácil, não, você assumir a responsabilidade. Até pessoas em nome dele estão dizendo que vem agora, né? Coitado do Ismael, eu tenho muita pena dele. É verdade, é verdade. Uma questão que muito perguntaram também é sobre política, direita e esquerda no Brasil, só que é um tema que a gente não entra, né? Porque a gente sabe que, querendo ou não, a gente acaba gerando confusão, briga, discussão, desentendimento, né? Ainda mais que estamos no Mercúrio retrógrado, né? Então é melhor deixar esse assunto de lado. Somos todos brasileiros, somos todos irmãos e somos todos karmicamente ligados. Então, vamos torcer para que o melhor aconteça e que o melhor seja colocado na dificílima tarefa, né? Eu acho que tudo isso está servindo para a gente crescer, aprender a escolher, aprender a Com pensar, a ter certeza. responsabilidade. Mas vejam, são todos irmãos, nós somos todos irmãos, somos todos brasileiros, né? Então, eu não tenho nem, nunca tive, não é agora que eu vou ter partido, mas eu honestamente rezo muito pelo nosso futuro, muito mesmo. Eu também, eu rezo todas as noites. Eu tenho meu momentinho de conversa com o Anjo Ismael nesse momento de eleições, né? Mas eu peço para ele que o melhor seja feito. Porque É, vai eu saber o melhor, eu posso achar, eu posso ter minha opinião, eu posso, né, analisar a moral e energia de cada candidato, né? Mas o melhor eu peço para o Anjo Ismael, até porque o melhor para mim às vezes não é o melhor para a nação, né? exato, exato. O melhor é para o país, a curto prazo nunca, mas a médio e longo prazo. Então, veja, nós temos aí um karma coletivo gigantesco, gente. Nós fomos um dos Exato. piores locais de escravidão no mundo, foi a última escravidão a cair, nós destruímos a natureza, nós assassinamos os índios, nós não respeitamos outros seres, minorias. Então, nós temos que crescer muito. Tá, está tudo certo, sabe? Tudo que for acontecer, acontecerá para nosso progresso moral, para o nosso progresso espiritual. Está tudo certo. Vamos orar pelo melhor do nosso amado Brasil. É verdade, sabe que eu digo assim, tudo está certo, né? É uma lei universal É, e tudo responde por um sistema de colheita, né? A gente não vai colher algo que não merece, é uma norma universal. é ter paciência e ter calma, né? E vejam, pensar como brasileiros, acima de qualquer rivalidade, nós somos todos irmãos da mesma pátria. Vamos pensar no todo do país, no futuro do país, sempre de modo pacífico, sábio, brando, solidário, porque o brasileiro é solidário. Essa é a nossa grande característica ao lado da esperança e da fé. Vamos pensar nas coisas boas, né? Vamos pensar nas coisas boas. Até porque, né, querida Mônica, todos, independente de partido ou lado, querem a mesma coisa, querem o bem, querem o melhor, todo mundo quer isso. Vamos pensar que sim.
Vamos pensar que sim, que o todo sobrepuja a individualidade, que o bem-estar do coletivo seja maior do que o bem-estar da individualidade. Vamos acreditar nisso, porque se a gente começar já a querer destruir mentalmente quem, seja lá quem for, nós vamos estar jogando contra nós mesmos. Então, vamos ter um pensar mais amplo, né? É verdade. Eu digo assim que todas as pessoas discutem um lado porque querem o bem de todo mundo, né? Acham que estão defendendo o bem. Ninguém vai defender algo ruim, que acha que é ruim, que vai ser o mal para as pessoas. Ninguém é perfeito, nós somos todos seres em evolução. Você não pode esperar a perfeição de quem quer que seja. Estamos aprendendo pela tentativa e erro. Então, vamos ter esperança e fé em nossos corações e não vamos plantar a discórdia. Vamos acreditar na fraternidade, vamos acreditar na unicidade. Nós somos um país, uma pátria. Seremos uma nação quando nos percebermos ricos culturalmente. Aí seremos uma nação. É verdade.